Do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lâmpada para os meus pés. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Com extrema alegria que eu vos recebo aqui na nossa casa, no canal aqui, o pastor Fred Lopes, mas que é uma casa de todos nós, um canal para que nós possamos ser abençoados, possamos estar com os nossos olhos alerta, com os nossos olhos abertos, para que o mundo tenha tentado plantar, mas nós, como sal, como luz, em nome de Jesus, temos essa grande missão de trazer a luz e o sal, o tempero vindo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as terras, a todas as nações, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez porque o Senhor tem nos fortalecido e para a honra e glória do Senhor, o nosso 40º dia de leitura. Estou muito feliz por ter chegado até aqui, porque o Senhor tem nos levantado. Às vezes não é fácil, às vezes passamos por situações difíceis, igual na verdade temos passado aí durante as semanas, mas Deus é fiel, Deus é bom. E de tudo Deus em sua soberania tira coisas boas e nós aprendemos. E mesmo lutando nós crescemos nas dificuldades, porque Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é bom. Amém, meu amado? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, os meus irmãos, para recepcioná-los, meus irmãos de guerra aí que estão desde o primeiro dia de leitura. Parabéns para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos continuar firmes enquanto o Senhor estiver conosco, nos levantando e abençoando o nosso projeto, em nome de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia inteira durante o ano de 2021, uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento. Eu disponibilizo para você aí na descrição do vídeo o plano de leitura. Vai lá, clica, faz o download lá no último link, vai lá abaixo do vídeo, para você que não conhece ainda, meu irmão, talvez você não conhece, não entende, abaixo do vídeo vai ter uma descrição, alguma coisa escrita lá, fala, seja bem-vindo ao canal, aí está escrito assim, mais, você clica, vai abrir toda a descrição, e lá embaixo, o último tem um linkzinho de azul, clica lá que você vai conseguir fazer o download do plano de leitura. Hoje nós vamos ler para a glória do Senhor Jesus no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, os capítulos 13 e 14, e lá no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus forte, Deus nosso protetor e Senhor, nosso Salvador, resgatador, santo, santo é o Senhor, glorificado é o Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, e convidamos e pedimos ao Senhor que o Senhor seja conosco, ó Pai, nessa leitura desse dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo 40º dia de leitura bíblica. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Obrigado pelo lâmpada para os meus pés. Obrigado pela vida dos meus irmãos, guerreiros fiéis, que têm me acompanhado nessa leitura. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem trazido a maturidade. Eu tenho certeza, Pai amado, que ao final dessa luta, ao final, Pai amado, desse plano e desse projeto, nós estaremos muito mais conhecidos do Senhor e muito mais conhecendo ao Senhor a Tua palavra e a Tua grandeza, Pai. Que toda honra, toda adoração, Pai amado, toda luz, todo holoforte seja dado ao Senhor nesse projeto em nome de Jesus. Pai, nos guia, Pai. Espírito Santo de Deus, nos guie, nosso Consolador. Na leitura, nos dá sabedoria, o discernimento, o conhecimento da Tua palavra. Guia os meus irmãos, os abençoa nessa leitura, Pai. Que não seja em vão em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, nos livra do mal, das tentações, Pai. E nos permanece, Pai, nos deixa de pé, nos deixa firmes de pé com o Teu Santo Espírito. Porque é assim que o Senhor tem nos guiado até aqui. Amém. E amém. Amém, meu amado? Vamos lá então para mais um dia de leitura. Nós vamos iniciar como sempre pelo Antigo Testamento, livro de Êxodo, nos capítulos 13 e 14. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, versão Nova Almeida atualizada. Abra sua espada, sua Bíblia digital aí no celular, no notebook, no computador, no PC, ou então a Bíblia raiz aí, a Bíblia de papel mesmo. O importante é que leamos a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Vamos lá então para o livro de Êxodo, lá no capítulo 13, em nome de Jesus. Vamos lá então, livro de Êxodo, capítulos 13 e 14.
Então vamos iniciar pelo capítulo 13, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que emana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês, e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano, quando o Senhor os estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra. Quando vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isso será como sinal nas tuas mãos e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 13 e partimos agora para o capítulo 14 do livro de Êxodo, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar junto ao mar vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E o Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo.
Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos meus carros de guerra e nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que sobrou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido ao mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém, meus amados? Finalizamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, os capítulos 13 e 14 do livro de Êxodo, enxergando e vendo a glória de Deus demonstrada para os egípcios e para todo o povo de Israel. Aqui nós podemos ver, enxergar e comprovar o tamanho da força do nosso Deus. Isso não chega nem perto do que Ele realmente pode de fato fazer. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Vamos agora lá para o Novo Testamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso 40º dia de leitura
aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Deus realmente é bom. Então nós vamos ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde ele vem? De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, ao não ser na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, ao não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali, até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos teus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Verso 15. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, entregou a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande as pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles.
Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram a se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Verso 50. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Amém, Deus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória. Todo poder seja dado ao Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo és tu, digno de toda honra, toda glória, todo poder e de toda adoração. Amém, meus amados? Como é bom ler a palavra de Deus, como é bom estar com vocês em comunhão, lendo a palavra. E como sempre, nós não poderíamos deixar de fazer um comentário em respeito a algumas palavras. E hoje eu gostaria de mostrar o detalhe da fé. Como tanto o povo, os parentes da casa de Jesus, da cidade onde Jesus morava, Jesus foi impedido de realizar milagres ali pela falta de fé daquele povo. Um povo que se diziam filhos de Deus, que diziam seguidores do Senhor, do Pai, do Deus Celestial, mas que infelizmente não acreditavam no Filho de Deus, em Jesus Cristo, pelo fato de Jesus estar sempre com eles. E Jesus os fala claramente: em nenhum outro lugar o profeta é desonrado, a não ser na sua própria casa e no meio da sua parentela. Isso de fato ocorre. Então que de fato nós possamos dar valor às nossas lideranças, dar valor aos nossos pastores, dar valor àqueles homens e mulheres que Deus nos entregou como líderes para que pudessem estar à nossa frente. Na verdade, ao nosso lado, nem à nossa frente eu não digo, mas que pudesse estar diante de nós, nos guiando, nos orientando, orando pelas nossas vidas, jejuando por nós, se preocupando conosco e sempre nos orientando à luz da palavra de Jesus Cristo. Que possamos honrar essas pessoas, que possamos abençoar a vida das pessoas, que possamos sempre lembrar em obediência a Deus. Como obedecemos essas pessoas, obedecemos ao Senhor, à luz das palavras, à luz da palavra, lógico. Quando oramos por essa pessoa, estamos abençoando as nossas próprias vidas. Quando honramos essas pessoas, estamos honrando o próprio Deus e também trazendo honra sobre as nossas cabeças. Então, que possamos dar crédito à palavra que é pregada nas nossas comunidades locais. Que possamos dar crédito à pessoa que está ali pagando um preço do estudo, de uma oração, de um jejum,
de um tempo onde ela poderia estar vivendo a sua vida com a sua família, mas o tempo que ela passa ali em cima do altar não é só aquele tempo. Tem que ter um tempo de estudo, tem que ter um tempo de entrega, tem que ter um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de consagração. Tem que ter um tempo de sacrifício. Sabe que essas pessoas sacrificam o seu tempo, às vezes o tempo da sua família, para estar orando por você, para estar intercedendo por você, para estar trazendo a palavra do próprio Senhor para a sua vida. Então possamos honrar essas pessoas e que possamos ter fé em Jesus Cristo através da mão dessas pessoas. Outro detalhe importante é o detalhe dos peixes. Os seus próprios discípulos não acreditaram. A palavra fala que eles ficaram sem entender, ficaram perplexos, não podiam compreender a questão do milagre dos peixes, mesmo vendo acontecendo. E depois, quando eles veem Jesus caminhando por cima do mar, aqui não mostra o detalhe em Marcos, mas Pedro tenta caminhar e por falta de fé ele afunda. Falta de fé. Num certo dado outro acontecimento que nós lemos no livro de Mateus, nós vemos Jesus dormindo no barco enquanto eles estavam atemorizados na tempestade. Jesus acalma a tempestade e fala: homens de pequena fé, até quando terei que suportar? Até quando terei a presença de vocês junto comigo? Meus amados, criamos fé. Nós vivemos por fé, é o nosso combustível. Nós vivemos por fé. Fé é aquilo que os nossos olhos não podem ver, nossos olhos físicos não podem ver, mas é a certeza daquilo que se espera mesmo sem ver. Não façamos como Tomé, que teve que pegar nas mãos, nas feridas de Jesus. Jesus diz: você crê, Tomé, porque você vê, mas bem-aventurados aqueles que não verão, mesmo assim crerão. Então nós somos bem-aventurados, mas se crermos, não crer somente com os lábios, mas com o coração, com atitude, em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Amém, meu amado? Dai honra a quem merece honra. E creia no Senhor com todas as suas forças, porque Ele pode nos livrar. Não devemos temer. Amém? Devemos fazer como fez Moisés, crendo totalmente no Deus em que ele queria, enquanto todo o povo dizia que não. Enquanto todo o povo preferia voltar para a terra do Egito, Moisés falou: fiquem firmes e não tenham medo, porque hoje mesmo o Senhor lhes dará um livramento, o qual vocês nunca verão novamente. Amém, Deus? Pai, nós louvamos e glorificamos e exaltamos o Senhor, Pai. Santo é o Senhor. Que o Senhor seja colocado em primeiro lugar e acima das nossas próprias vidas, de todas as coisas que possuímos e bens, ó Pai, que são temporários nessa terra. Que o Senhor esteja acima dos nossos planos, dos nossos sonhos. Que o Senhor seja o primeiro lugar no nosso coração. Que o Senhor seja entronizado, ó Pai, no nosso coração, no nosso pensamento, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque estamos no nosso 40º, ó Pai, dia de leitura aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Obrigado por esse projeto, obrigado por essa leitura, obrigado pelas vidas que estão sendo alcançadas, e que seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que haja conversões, que haja transformação através da Tua santa palavra viva e eficaz. Pai amado, que haja, Pai amado, o Teu reino chegando sobre a vida das famílias e das pessoas que participam desse projeto. E que o Senhor abençoe tanto nós que estamos aqui, como aqueles que hão de vir, porque nós cremos nos frutos que vêm do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, nos livra das tentações. Abençoa a casa dos meus irmãos, ó Pai, que estão me ouvindo nesse momento, o seu lar, a sua família, o seu pão de cada dia. Os livre, ó Pai amado, de toda enfermidade, de toda peste, em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor, na Tua mão poderosa e na Sua soberania. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Independente, ó Pai, do que aconteça, o Senhor é bom. E eu fecho essa oração dizendo para o Senhor, e algo que nós acreditamos fielmente, que nós vivemos para o Senhor. Nós morremos para o Senhor. Então, quer vivendo ou morrendo, nós pertencemos ao Senhor. Amém. Amém, meus amados? Nós finalizamos aqui mais um dia de Lâmpada para os Meus Pés, nosso 40º dia de leitura para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue, clica no sininho para ser sinalizado, dá o like, o joinha para fortalecer o canal, interaja, vai lá nos comentários, compartilha e lança a rede juntos, para que outras pessoas tenham acesso à santa palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O ID é de todos nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.